Semana passada entramos no assunto na área da ciência, da natureza. Gostaria de saber se a pulsação do tempo, formulada por Einstein, tem relação com a diferença da contagem de tempo do plano espiritual e a Terra. No plano espiritual, o tempo passa mais rápido porque a vibração é maior. Isso se dá por causa da diferença entre os cosmos? É possível falar isso, Elahá? Que pergunta boa que ela trouxe. A questão do tempo de Einstein é devido à contração de Lorentz. É um pensamento da física moderna que se baseia na ideia de que a máxima velocidade que existe é a velocidade da luz. E aí tem um experimento que é feito por Lorentz para provar que, como a velocidade máxima é a da luz, quando você se desloca numa velocidade muito próxima da luz, o tempo começa a ficar mais lento. E aí a vida começa a passar mais devagar. E aí, em função disso, em função dessas velocidades distintas, o tempo não seria o mesmo para todas as pessoas, né? Isso é um conceito teórico. Não tivemos ainda ninguém que conseguisse viajar a essa velocidade tão elevada para poder depois saber que o irmão gêmeo dele, que ficou na Terra, ficou mais velho, ele ficou mais jovem. Não temos esse experimento na prática, mas a física, teoricamente, sinaliza que realmente pode acontecer isso, né? Que é o que fundamenta toda a física moderna, a ideia da contração do tempo. Agora, a questão do tempo no mundo espiritual não se deve exatamente por esse fenômeno físico. A diferença de tempo do mundo espiritual se deve ao fato de que o tempo no mundo espiritual é um tempo psicológico. Ele não é um tempo cronológico. Quando os espíritos dizem vai se dar a transição planetária, é porque ela vai se dar. Aí você pergunta quando? Ele vai dizer no final dos tempos. Aí quando vai ser o final? Pois é. Porque isso depende do livre-arbítrio, depende do envolvimento dos homens. Então, há condições imponderáveis aí dentro que dizem respeito à conduta das criaturas que podem encurtar ou podem retardar um determinado fenômeno, mas que vai acontecer a transição, vai. Se nós ajudarmos, ela vai acontecer mais cedo. Se a gente não ajudar, vai demorar mais, a gente vai ter que se retirar do planeta, atrapalhando, e ela vai seguir seu curso. Então, esses tempos do mundo espiritual, eles não são tempos fechados, tempos marcados de relógio, e esse fenômeno de diferença nossa para o mundo espiritual não tem a ver com essas questões. Então, por exemplo, você tem algumas previsões que são feitas, que elas não se encaixam exatamente nas datas que foram postas, porque, na verdade, isso aí não é para ser de maneira tão exata, né? Então, muitas pessoas dizem, não, o Chico disse que 50 anos depois do homem descer na Lua, nós teríamos que ter uma decisão se a Terra iria ou não. Esses 50 anos que ele fala não é 50 anos de relógio, é numa faixa de tempo de aproximadamente meio século. Se a humanidade não se modificar, ela vai precisar de outras experiências, né? Então, nós nos modificamos em algumas coisas, em outras não. Tanto é prova que a mesma fome que existia no passado continua existindo hoje. As guerras do passado continuam existindo hoje. Desrespeito ao meio ambiente que tinha no passado continua tendo hoje. Só que não na mesma intensidade. Continua tendo fome? Sim, mas se você for perceber, houve um movimento no planeta nos últimos 50 anos em que o percentual de pessoas que passa fome é menor, mas ainda tem muita gente passando fome. Já dava para ter exterminado. Tem guerra no planeta hoje? Tem, mas menor do que era no passado. Existe desrespeito ao meio ambiente? Tem, mas diferente do que era há 50 anos atrás. Então, há um movimento, não na velocidade que o mundo espiritual pretendia que nós tivéssemos, mas existe alguma coisa. Mas, respondendo mais especificamente à pergunta feita, a contração de Lorentz, a leitura da alteração do tempo proposta por Einstein, ela tem a ver com o nosso mundo físico, e mais especificamente no universo das subpartículas, que é onde essa física não newtoniana, essa física mais moderna, essa física que o pessoal gosta de chamar de física quântica, essa física voltada para o microcosmos, aí é que ela se manifesta de maneira mais efetiva, analisando o comportamento de elétrons, de fótons, aí você vê de maneira mais efetiva a física moderna funcionando. Agora, as circunstâncias do mundo espiritual são por conta do livre-arbítrio do homem que fazem o tempo ser algo mais elástico
não em função dos fenômenos da física moderna, mas pela imponderabilidade do livre-arbítrio do ser humano.